Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para Carol. Hoje estamos um trio de óculos aqui. Quem nos assiste por imagens vai ver que eu estou fazendo companhia para as minhas parceiras aqui. Estamos fazendo propaganda de armação de óculos. Ó, todas diferentes. Pois é o bonde do 40 a mais, né, gente? Já tô na multifocal, aquela facada. Difícil de pagar. O meu é perto só, ainda tô de boa de longe. Você, Vera? Esse aqui é só para longe, que aí eu novinha. resolvi ficar, porque eu achei que ele tá bonito, assim, compondo um visual meio Renata Vasconcelos, resolvi ficar. Maravilhoso. Muito bom, então já convido você que não está nos acompanhando por imagem, corre lá no nosso canal, no canal da CBN no YouTube e também no Globoplay, que você vai ver as imagens aqui do nosso estúdio. 6h04 agora. De Brasília, Samantha Klein traz mais informações ao vivo sobre as discussões em torno da PEC da blindagem. Oi, Samantha. Oi, Débora, Vera e Carol. Olha, a Câmara pode e deve votar ainda hoje a PEC da blindagem, essa proposta que protege os parlamentares de decisões judiciais. Essa proposta tem grandes chances de passar porque tem um apoio aí da oposição, do Centrão e até mesmo de alguns partidários governistas. No entanto, o relatório ainda não foi divulgado, ele estava aí naquela finalização, aí nas últimas finalizações, e aí, portanto, não foi divulgado ainda, mas a expectativa é que a votação ocorra assim hoje. Essa PEC, que ela é conhecida também como PEC das prerrogativas, prevê que parlamentares só possam ser presos em casos específicos, de crimes específicos. Medidas cautelares só podem ser impostas depois da confirmação pelo plenário do STF, não pode ser aí uma decisão monocrática. Além disso, é um texto que amplia a imunidade sobre opinião e restringe os mandados de afastamento por magistrados, ou seja, prevê uma maior blindagem a deputados e senadores. Mais cedo, questionado sobre o momento para votar essa matéria, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que é um direito do Congresso Nacional discutir o tema, defendeu a iniciativa como uma forma de dar mais independência aos parlamentares. Ele falou isso na segunda edição do Agenda Brasil, que é um evento organizado pelo Grupo Globo, CBN e Valor Econômico. Já parte da base é crítica, inclusive o PSOL deve votar completamente contrário. Conversei com o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, que trabalhou para que essa matéria fosse incluída na pauta, e ele disse que sim, é momento de proteger os parlamentares. Hoje, ser deputado, ser senador, lamentavelmente está ficando desvalorizado. Vejam o exemplo do IOF. Nós votamos para não ter aumento de impostos. O Executivo se juntou com o STF na figura do ministro Alexandre de Moraes e desconsiderou uma votação da Câmara e do Senado. Isso, para nós, é um desequilíbrio de poder. Portanto, a gente precisa voltar, pelo bem da democracia, voltar ao texto constitucional de 88, que dava poderes a parlamentares de quando fossem processados pelo judiciário, de que tinha que ter autorizações das casas. Isso começa a proteger um pouco mais o parlamento. Também está na pauta aquela PEC que pretende acabar com o foro privilegiado para autoridades, e ainda há uma possibilidade de se colocar em votação o projeto que proíbe os descontos em aposentadorias do INSS. O relator aposta, então, que isso pode acontecer, mas é algo que realmente a gente vai ter que acompanhar a demora nessa discussão aí da PEC relacionada à PEC das prerrogativas com vocês. Ô, Samantha, o ministro Fernando Haddad, na verdade, está preocupado com uma outra pauta que tramita aí também na Câmara, que é a que aumenta a isenção para o IR, para quem ganha até R$5.000. Hoje ele falou a esse respeito, né?
falou. Inclusive, vou pedir para o Farias aí para pegar a sonora que a gente tem do próprio ministro Fernando Haddad. Ele tinha falado mais cedo com o UOL, né? Ele falou sobre isso, disse que é um projeto importantíssimo e ele usou ainda uma expressão, ele disse que é a cereja do bolo, o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, defendeu que o Congresso ou... Samantha, a gente tem já o trecho da entrevista. Podemos colocar? Então vamos rodar. Vamos lá. Inclusive, ele falou publicamente hoje, antes desse encontro. Disse que o relatório do Lira chega com muita força no plenário, porque foi aprovado por unanimidade, né? Então, eu acredito, primeiro, tem um acordo firmado, né? Tanto o tributo sobre o consumo, sobre renda, que os dois projetos seriam neutros do ponto de vista fiscal. Os dois. Isso valeu para a emenda constitucional e eu espero que valha também para esse. E o presidente Hugo reafirmou o compromisso com um projeto equilibrado do ponto de vista fiscal. Haddad se reuniu com o Hugo Motta, presidente da Câmara. Eles conversaram longamente na residência oficial, justamente para tentar conter aquele movimento dos partidos da oposição e do Centrão que tentam desidratar o texto com a tentativa de derrubar as medidas de compensação pela renúncia fiscal com essa isenção de até R$5.000 por mês. Aí foi nesse sentido que a Haddad afirmou que o presidente Hugo Motta está comprometido em colocar em votação um relatório apresentado pelo deputado Arthur Lira. Deve ocorrer aí nos próximos dias, provavelmente na semana que vem, porque hoje é quarta, quinta-feira já temos poucos líderes aqui em Brasília. No início da semana que vem deve ser discutida uma reunião para azeitar esse calendário e também azeitar do outro lado, né? No tapete azul ali com o Senado, com o presidente Davi Alcolumbre. Os partidos do Centrão e da oposição tentam derrubar essas compensações. O PL, por exemplo, protocolou uma emenda que visa aumentar a isenção para quem ganha até R$10.000, sem medidas para compensar o impacto fiscal. Antes ouvimos o Sóstenes Cavalcante e eu perguntei para ele, e aprovando a PEC das prerrogativas, vocês desistem desse destaque? Vocês desistem de colocar e tentar implodir as compensações? Ele disse que não vendemos nosso voto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas fato é que houve-se uma negociação interna para colocar a PEC das prerrogativas e tentar avançar com o projeto da isenção do imposto de renda o quanto antes, Vera. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. É isso, meninas, as coisas andando todas juntas e misturadas lá na Câmara. E vocês vejam, né? Blindagem, depois foro privilegiado. Qual é o terceiro que vai aparecer a qualquer momento? Anistia. Hugo Motta estava driblando todos esses projetos, já concordou com 2 deles. Ele está sendo muitíssimo pressionado a levar adiante também o projeto da anistia. E o PL já tem até um cronograma desenhado para isso. O julgamento do Jair Bolsonaro semana que vem e na seguinte. Na semana posterior, aparece o projeto da anistia e é votado. Vocês podem imaginar a confusão que levaria uma coisa como essa. O Supremo condenar uma pessoa, aliás, a várias pessoas, numa semana e na semana seguinte, a Câmara votar uma anistia. O que os deputados têm dito para ele é o seguinte, olha, você tem que pautar para tirar isso da frente, não pode ficar o resto da vida esse assunto parando o país. E aí pode ser que ele ceda essa pressão de pautar e lavar as mãos. Se a oposição tiver os votos suficientes, vai adiante. Se a oposição se intimidar com a possível e provável reação, primeiro da opinião pública e depois do próprio Supremo Tribunal Federal, aí derrota o projeto e acaba esse clamor. É isso que tem gente buzinando na orelha do presidente da Câmara. Mas ele, para quem estava muito bravo com os deputados, com o motim, ia fazer acontecer, não funcionava sob chantagem, aos poucos está concordando com todo o pacote, né?
E pega mal para o eleitorado. Queria trazer aqui só a participação de alguns ouvintes que se manifestaram sobre esse tema. Vários ouvintes mandaram mensagem sobre esse tema, sobre a PEC da blindagem especificamente. Vou trazer 2 mensagens aqui. A do Luiz Cláudio, que diz que é uma vergonha. Daqui a pouco o parlamentar terá autorização para fazer o que ele bem entender. Vai poder ser julgado pelo judiciário, pelo Poder Judiciário. E a Cristina, que diz o seguinte: querem impunidade. Isso é uma vergonha. Não parecem estar preocupados, né, com o que pensa o eleitor. Porque o que eles essa conversa, né, constitucionalista, vamos restaurar o texto original da Constituição de 88, balela, né? Que eles perceberam, antes eles gostavam do foro e queriam ficar no Supremo. Perceberam que isso é ruim, então querem jogar o foro lá para a primeira instância. E no caso da PEC da blindagem, o que eles perceberam é que a questão das emendas ia gerar uma série de processos. E aí eles querem que as mesas das 2 casas tenham a prerrogativa de autorizar que você investigue alguém que cometeu um crime comum. Vejam o desvirtuamento de um mecanismo como esse, porque a autorização para processar era algo que foi pensado lá na Constituição depois de um período de ditadura. Então, você teve um período longo em que deputados e senadores tiveram seus mandatos cassados ao bel prazer de um regime ditatorial. Então, aquilo era uma proteção à imunidade parlamentar, a autorização das mesas. Não uma proteção para que o cara possa cometer crimes comuns e a Câmara e o Senado precisem autorizar a abertura de investigação. Isso não faz sentido nenhum, né? E Vera e Débora, eu estava até comentando com a Débora mais cedo, Vera, que tem um outro projeto, é aquele pacotão da blindagem, né? Porque tem um outro projeto que a oposição também quer tocar, que é aquele que restringe quem é que pode entrar com ação de inconstitucionalidade no Supremo. Restringir para partidos pequenos, para organizações da sociedade civil. Vale lembrar, por exemplo, que o questionamento sobre transparência das emendas foi motivado em ações da organização da sociedade civil, como a ABRAJ, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Ou seja, querem fazer o que quiserem, dificultar a investigação sobre parlamentares e ainda restringir a possibilidade de alguma lei ser declarada inconstitucional. Exatamente. E ainda tentam travestir isso, que é um pacote total de impunidade, né? Se você pegar os 4, anistia, foro, esse daí de restrição para você demandar judicialmente. E a blindagem, você praticamente cria cidadãos ali à prova de qualquer tipo de investigação e de qualquer tipo de punição. Então, querem travestir isso como estamos zelando pelas nossas prerrogativas. Aí a palavra bonita entra, prerrogativas. Acontece que a prerrogativa de um parlamentar não é desviar dinheiro de emenda, prerrogativa de um presidente da República não é conclamar os seus assessores e seus liderados a cometerem um golpe de Estado. Não é prerrogativa de deputados e senadores poderem ficar ali no bem bom sem que ninguém possa demandar. Isso não é prerrogativa. Isso que eles querem é privilégio. Privilégio de estar acima da lei. Não tem nada a ver com defesa de prerrogativas. Bom, vou falar sobre a expectativa para o julgamento da ação da trama golpista, segurança já sendo reforçada no Supremo Tribunal Federal, tudo sendo preparado para esse julgamento. A Isa Staciarini tem os detalhes. Oi, Isa. Oi, Carol. Pois é, o Supremo Tribunal Federal reforçou o policiamento para os dias de julgamento, dos réus do núcleo crucial da trama golpista, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Policiais judiciários estão, por exemplo, programando varredura na casa e nos carros dos ministros em todos os dias das 2 semanas reservadas para as sessões. O plenário da primeira turma, onde acontece o julgamento, já é de praxe passar por varredura, assim como os gabinetes dos ministros. A equipe de segurança também foi reforçada com mais policiais cedidos de outros tribunais, como homens do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Superior do Trabalho. São 30 policiais a mais escalados para esse reforço, que inclusive estão dormindo na sede do STF para não deixar o prédio sem segurança, inclusive à noite de madrugada. O plantão dura até a posse do ministro Edson Fachin como presidente do STF, prevista para 9
novembro e não para setembro. Inclusive, eu estou corrigindo aqui a informação que eu dei na minha entrada de mais cedo. A posse de Fachin como presidente do STF é para novembro. A mesma estratégia também vai ser aplicada... Não é 29 de setembro, Isa? É 29 de setembro. É setembro? Então, Vera, eu estava certa então na minha primeira entrada. 29 de setembro. Falei Pronto. Ontem com a Gisele para me credenciar. Perfeito, Vera. Então, que bom. Você nunca Eu estava certa desde o princípio. Achei Sempre que eu tinha correto. trazido a informação incorreta, Não. mas pronto, 29 de setembro. Obrigada, Vera. E essa mesma estratégia vai ser aplicada no 7 de setembro, que é uma data bastante sensível, né, por conta da mobilização dos apoiadores de Bolsonaro. E só para encerrar, como no plenário da primeira turma a capacidade é só para 126 pessoas e já tem cadeiras reservadas, por exemplo, para os advogados dos réus e também dos próprios réus que queiram acompanhar lá presencialmente de familiares, também tem reserva para os assessores dos 5 ministros da primeira turma e dos outros ministros que compõem o STF. E ainda o espaço para os 80 lugares da imprensa. Então, só toda essa gente que eu comentei ocupam as 126 cadeiras. Por causa disso, o STF reservou o plenário da segunda turma, que fica ali bem pertinho, no mesmo prédio, com telão, para transmitir a sessão simultânea para quem quiser acompanhar o julgamento em loco, como, por exemplo, advogados e estudantes de direito. É com vocês. Obrigada, Isa. E vale lembrar, né, gente, que o ex-presidente Jair Bolsonaro agora está sendo monitorado mais de perto, né? Os policiais penais do DF estão fazendo plantão em frente à casa dele, a paisana, sem armas ali aparentes, mas nessa vigilância aí dentro do condomínio do ex-presidente. Todo mundo, monitoramento para o Bolsonaro, monitoramento de segurança para os ministros. Brasília realmente vai entrar num clima de alerta de tensão máximo na semana que vem. Essa questão do acesso ao Supremo está sendo muito bem limitada ali, mesmo para os jornalistas tem um número limitado de lugares para cobrir. O acesso todo à Praça dos Três Poderes também vai estar muito fiscalizado, porque a gente lembra de atentados recentes que houve ali, não no 8 de janeiro, mas bem depois, inclusive, no estacionamento do Supremo e depois na frente ali da Estátua da Justiça. Então, o clima é de bastante preocupação com segurança na semana que vem. E acabou que o Procurador-Geral da República conseguiu convencer os ministros do Supremo de que era preciso também reforçar a segurança do Jair Bolsonaro para evitar qualquer plano de fuga, uma vez que foram encontrados papéis com essas conjecturas, né? E a gente até conversava no ponto final, Vera, sobre essa ampliação, né, do monitoramento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque a partir do momento que está com uma tornozeleira, numa prisão domiciliar, já existe um monitoramento. Isso acabou sendo ampliado. Hoje, na Folha de São Paulo, tem uma matéria, uma informação trazida pelo João Paulo Charlot, que diz o seguinte, que a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas diz em um dos artigos que os meios de transporte das missões diplomáticas não podem ser objeto de busca, requisição, embargo ou medida de execução. Ou seja, o ex-presidente poderia até causar um incidente internacional se fosse recolhido em casa por um veículo. Entra um veículo no condomínio, um veículo consular, e ele sai nesse veículo. Já estaria, de certa forma, protegido. Exatamente. Então, foi graças a tudo isso que se aprovou essa medida excedente aí para protegê-lo e evitar que ele pensasse em alguma coisa do tipo. E por falar em Gonê, foi reconduzido ao cargo. Ana Carolina Tomé tem mais informações sobre isso. Oi, Ana, boa noite. Oi, Débora, boa noite para você, também aos nossos ouvintes, para Vera, para Carol. Pois é, o presidente Lula assinou um ato nesta quarta-feira depois de se reunir com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, no Palácio do Planalto, em que reconduz Gonê ao cargo. A decisão acontece às vésperas do julgamento da trama golpista do núcleo crucial, que tem como principal réu o ex-presidente Jair Bolsonaro. A CBN confirmou que Gonê, hoje pela manhã,
antes da cerimônia de TV 3.0, esteve no Planalto e se reuniu com Lula no gabinete. Agora, o Procurador-Geral da República precisa passar por uma nova sabatina no Senado, Débora, mas isso precisa do aval e da definição do dia pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Além disso, para ser reconduzido ao cargo, Gonê precisa de pelo menos 41 votos favoráveis quando ele assumiu, lembrando, como Procurador-Geral da República, teve o apoio de 65 senadores. Volto com você, Débora. Obrigada pelas informações, Ana Carolina Tomé. Essa antecipação da recondução que já era esperada também um recado, né, do presidente Lula. Recado de que as coisas estão indo ali conforme o esperado. Os bolsonaristas vão dizer que foi reconduzido porque está procedendo da maneira que o Planalto esperava. Então, foi motivo de críticas. Eu vi nas redes sociais de alguns bolsonaristas essa recondução em meio ao julgamento. Acharam que é uma interferência, de alguma maneira, do Palácio do Planalto no andamento do julgamento, blindando a palavra do dia, né? Mas blindando o PGR e garantindo que ele vai ficar um período a mais aí, né, na interpretação dos bolsonaristas, se fizer o que o Palácio espera. E ele já indicou que ele é a favor da condenação do Celso. Então, tem muita gente linkando as duas coisas hoje nas redes. Muito bem, a gente faz um intervalo, você fica com as notícias da sua região. Na sequência, tem repórter CBN e logo depois voltamos com mais Viva Voz. Viva Voz! Um outro assunto do dia é a União Brasil vai fazer uma reunião, a Cúpula Nacional do União Brasil já começou a falar em discutir a entrega de cargos na próxima reunião da Executiva Nacional do Partido, que vai ser semana que vem. Há uma pressão para que os ministros desembarquem do governo, pressão que veio, ministros do Centrão, né? Pressão que veio após falas críticas, né? Falas do presidente Lula. E também pressão de governadores, Ronaldo Caiado, em Goiás, Mauro Mendes, Mato Grosso, também do vice-presidente do União, ACM Neto. Inclusive, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre esse assunto hoje e o Wender Starles traz aqui as informações. Oi, Wender, boa noite. Boa noite, Débora, Vera, Carol, boa noite para quem nos acompanha também. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que ainda é muito cedo para que ministros de Estado desembarquem do governo pensando na eleição de 2026. Mas disse que é natural que mesmo os partidos que ajudaram o presidente Lula a governar se coloquem como oposição no ano que vem, a exemplo do que aconteceu nos governos anteriores do PT. A maioria dos partidos que apoiaram o Lula de 2003 a 2006, 2007 a 2010, não estavam com ele no palanque. O que o presidente espera, e na minha opinião com razão, é o seguinte: enquanto nós estamos juntos numa equipe, vamos defender o nosso legado, nossas medidas, e ali, para fevereiro, março, aí cada um vai procurar o seu interesse nas eleições. Está muito cedo para um ministro de Estado defender o seu próprio trabalho, né, à frente do Ministério. Afinal de contas, estão fazendo o quê? Estão fazendo coisas que acreditam. Como você mencionou, Débora, a declaração ao UOL veio no dia seguinte à reunião ministerial em que o presidente Lula cobrou que ministros do União Brasil e do Progressistas tomem lado e saiam em defesa do governo. Segundo Haddad, o PT não espera que partidos ligados à elite brasileira abracem a reeleição de Lula, mas apoiem uma candidatura conservadora que defendam pautas como a venda de estatais e corte de direitos, nas palavras dele. Haddad aparece como favorito nas pesquisas de intenção de voto para o Senado. Ele também afirmou que não tem intenção de ser candidato no ano que vem. Ele disse que já expressou esse posicionamento à direção do PT, mas não tratou do assunto diretamente com o presidente Lula. Débora. Obrigada, Wender Starles, pelas informações. Aí, de certa forma, né, os ministros, no caso o ministro Fernando Haddad, agindo para tentar esvaziar essa pressão, principalmente do União Brasil, né, Vera? Exatamente. União Brasil, que é agora turbinado pelo PP, porque formaram uma federação,
Também os republicanos nessa situação meio mais para lá do que para cá. Ontem, todos os ministros foram instados a tirar foto com o bonezinho do Brasil é dos brasileiros. E a maioria deles, pelo que eu andei zapeando aí nas redes sociais, postou a foto com o boné, já cumprindo essa intimada que eles receberam do presidente Lula. Se disso vai resultar um apoio dos seus partidos ao Lula no ano que vem, a gente não sabe. Um dos que estavam lá com o boné, e esse não se pode nem falar, porque ele é um ministro que realmente defende o Lula, inclusive sucedeu o Tarcísio de Freitas no ministério e faz várias críticas a ele, era o Renan Filho. Mas será que o MDB vai estar com o Lula na chapa se não tiver a vice-presidência da República? Então, mesmo os partidos com os quais tem uma boa relação, não são presença garantida na chapa no ano que vem. O MDB pleiteava a vice. E está difícil de desalojar o Geraldo Alckmin agora que ele é o principal negociador da questão do tarifaço. Também ficou meio difícil colocar o governador do Pará, Helder Barbalho, de vice, principalmente se a COP acabar sendo um mico em termos de hospedagem e ele não conseguir garantir a hospedagem das delegações. Então, essas coisas todas estão ligadas. Às vezes, fatores que a gente nem pensa que estão ligados aí a 2026, certamente estão, porque tudo leva a 2026. No caso do União Brasil, é mais grave, e do PP, porque são dois partidos cujos presidentes trabalham dia e noite contra o governo. Então, tem vários ministérios, não são partidos que têm uma pasta, tem várias pastas, e os seus dirigentes trabalham diuturnamente para fustigar o governo, para impor derrotas ao governo. Então, aí, eu acho que a cobrança não deveria ser só na pessoa física, no CPF dos ministros. Deveria ser uma coisa mais institucionalizada e retirar, sim, os ministérios. Porque o Lula falou assim, hoje em dia vocês estão aqui porque desenvolveram uma relação comigo e tal. Tudo bem, então escolham. Vocês vão mudar de partido? Vocês vão para outra sigla para continuar no governo? Porque continuar beneficiando partidos com cargos, com um tratamento privilegiado, quando esses partidos estão trabalhando contra o governo, aí me parece um pouco uma estratégia meio burra. E a vida do Haddad no Congresso está difícil, né, Vera? Porque o debate saiu do campo econômico, eminentemente político, né? Exatamente, está bastante político nisso na iminência da gente ter a votação do projeto do IR. Não à toa ele falou sobre isso hoje, esteve na casa do presidente da Câmara, Hugo Mota, tratando desse assunto, porque ele sabe que esse é o projeto de ouro do Lula para 2026. É aquele que é uma promessa de campanha, é aquele que tem um impacto imenso na vida real das pessoas, que vai resultar numa melhora da renda para uma parcela larga da população. A gente não está falando mais de quem recebe benefício social, a gente está falando da classe trabalhadora, com a qual o Lula teve muita dificuldade de se conectar nesse mandato. Então, um projeto com um baita potencial, mas que, se não tomar cuidado, acaba virando um poço de contrabandos, jabutis, ou até de uma tentativa de impor uma pauta-bomba ao governo. Então, ontem os interlocutores do ministro não pareciam tão preocupados. Não, acho que eles não vão fazer gracinha. Hoje ele já deu o recado. Então, algum sinal de que tem gracinha sendo preparada, ele deve ter recebido, né? Muito bem, a gente faz agora mais um intervalo e a gente, na sequência, volta com o Bruno Caraza. O Viva Voz está de volta, já está com a gente na linha, nosso colunista Bruno Caraza. Boa noite, Bruno. Oi, Vera, boa noite. Boa noite, Débora, Carol, e para você que está acompanhando a gente também. Boa noite. Bruno, a gente viu ontem ali na reunião ministerial que houve um momento em que o ministro Fernando Haddad, quando as portas já estavam fechadas, fez um overview ali, um panorama do que esperar para a economia nesse ano, no ano eleitoral. E embora ele não tenha sido pessimista exatamente, ele externou uma certa preocupação, principalmente com o efeito que os juros altos por muito tempo
vão ter sobre a atividade econômica. A gente sabe que o BC aumentou os juros para 15%, isso já tem efeitos aí sobre a economia, tem tido um desaquecimento na abertura de novas vagas no mercado de trabalho, tem um aumentinho da inadimplência. Era um movimento esperado, mas que já causa alguma preocupação aí no governo. Em que medida isso pode realmente impactar o crescimento da economia e, consequentemente, as chances eleitorais do Lula? Pois é, Vera, hoje tivemos esses dois indicadores econômicos importantes, né, para a economia brasileira. Os dois saíram num sentido, apontando esse sentido de que a economia brasileira realmente está, não é que está entrando em crise, mas ela está num ritmo mais fraco, né? Ela claramente está desacelerando efeitos desse pisão no freio, né, que foi bem considerável que o Banco Central deu nos juros na economia, né? Só para a gente lembrar, um ano atrás os juros estavam em 10,5%, agora estão em 15%. Isso tem repercussões na economia e hoje saiu o dado do CAGED, né, que é o cadastro que o governo compila os dados de criação de vagas de trabalho formais na economia, e aí foram geradas quase 130 mil vagas, o que não é uma notícia ruim, né? Sempre é bom gerar mais vagas, mas foi menos do que o esperado e bem menos do que um ano atrás. Um ano atrás, a economia brasileira gerou quase mais de 190 mil vagas, agora 130 mil, mostra então que a economia está desacelerando, o setor privado formal está gerando menos vagas na economia, o que é um sinal de alerta, assim como é o sinal de alerta esse dado que saiu no Banco Central hoje de aumento da inadimplência. Não é a maior nível de inadimplência dos últimos 7 anos, né? 8 anos, se eu não me engano, 8 anos, 2017. Tudo bem que teve uma mudança na fórmula de cálculo, mas também é um dado que preocupa, até porque outras medidas estão refletindo isso, né? Um número muito grande de pessoas no Brasil que estão com dívidas em atraso, quando os juros sobem, isso pressiona ainda mais a situação financeira das pessoas, as pessoas tendem a consumir menos e isso vai gerando um efeito generalizado na economia. Então, a economia brasileira está desacelerando, deve crescer menos nesse ano. Isso gera preocupações no lado político do governo, né? O governo quer entrar no ano que vem crescendo forte, por isso que tem toda essa movimentação do governo para aprovação desse projeto de lei da isenção do imposto de renda, que seria um alívio financeiro para essa população, principalmente para a população que ganha menos de R$5 mil. Mas é um fator que também preocupa até a gente do mercado, né? Muita gente do setor financeiro já começa a ter preocupações a respeito desse aumento da inadimplência, que começa a refletir em vários setores da economia e até na saúde financeira de bancos, de financeiras aí no Brasil. Então, é um sinal de alerta, porque era esperado, mas os efeitos disso sempre são ruins do ponto de vista tanto da população em geral quanto da economia de uma forma mais ampla. E o que todo mundo espera, né, Bruno, é a queda na inflação. Hoje o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, deu uma declaração sobre esse assunto e disse que está perseguindo o centro da meta, que é de 3%, e não o limite superior, que é de 4,5%. O que essa fala representa em termos de sinalização para o futuro? É uma fala bem enfática do Galípolo, né? A gente não pode perder o contexto de que o Galípolo, por ter sido indicado pelo Lula, né, depois da gestão do Roberto Campos Neto, à frente do Banco Central, tinha muita dúvida a respeito de como o Galípolo iria conduzir a economia brasileira, né, no lado monetário, né, pelo lado do Banco Central. Muita gente suspeitava que ele iria ceder às pressões políticas do governo e iria ser mais complacente com a inflação. Não é isso que a gente está observando, né? A gente, seja pelo lado do aumento da taxa de juros, que foi muito expressivo, surpreendeu até o pessoal do mercado, mas essa declaração de hoje é mais uma sinalização forte do Galípolo de que
ele não está disposto a contemporizar e está disposto a realmente trazer a inflação sob controle. A inflação está girando aí acima de 5%, o limite tolerável é 4,5%, mas o centro da meta é 3%. Então, quando ele fala que o Banco Central tem que forçar a inflação para cair para o nível de 3%, isso ele está mostrando para o mercado, mostrando para os tomadores de decisão no Brasil que o Banco Central está comprometido com o combate à inflação, que vai continuar aplicando um remédio amargo, mas que esse remédio, em algum momento no futuro, ele vai vir a surtir o efeito e vai trazer a inflação para baixo. Então, é uma sinalização do Galípolo dura, de que o Banco Central não está disposto a baixar os juros, pelo menos no curtíssimo prazo, mas que ele vai esperar a inflação ceder. E então foi mais uma sinalização no sentido da recuperação, né, na manutenção da credibilidade do Banco Central, e aponta que esse cenário não deve alterar, pelo menos na próxima reunião do Copom, que vai decidir juros. Agora, Bruno, o mercado parece estar confiante de que o Banco Central vai conseguir domar a inflação, né? Quando é que se espera que a gente venha a ter um alívio nos juros? Bom, o Banco Central faz uma pesquisa, né, Carol, semanal, junto às corretoras, aos bancos, às consultorias econômicas, que é o famoso Boletim Focus, que o Banco Central coleta as projeções de mercado para inflação, para juros, para câmbio, para os próximos anos. E nas últimas pesquisas do Boletim Focus, já tem crescido o número de participantes do mercado que acredita sim que a inflação vai começar a cair no início do ano que vem, não para o centro da meta de 3%, mas para a margem de tolerância aí até 4,5%. Isso significa que o Banco Central, né, comandado aí pelo Galípolo, está sendo bem avaliado pelo mercado como que as medidas dele vão surtir efeito na economia, na baixa da inflação no início do ano que vem. E isso, por incrível que pareça, a gente pode até contar aí com uma ajudinha do Trump, né? Porque a queda da inflação pode ser acelerada, seja pelo efeito do tarifaço, né? Porque muitos exportadores no Brasil vão vender os produtos que eles venderiam para os Estados Unidos aqui dentro no Brasil, então é de se esperar uma queda no preço da carne, do preço do café e outros produtos, isso é um alívio para a inflação, seja por meio também da taxa de câmbio, né? O dólar mais baixo, como a gente está vendo agora, isso dá um alívio para a inflação, porque tudo que a gente importa e tudo que a gente exporta acaba ficando mais barato aqui. Então, essa combinação de os efeitos do aumento da taxa de juros e estarem esfriando a economia e gerando uma inflação menor, combinado com esses efeitos aí das políticas do Trump sobre a oferta de alimentos e sobre o câmbio, isso gera uma percepção, então, do mercado de que a inflação vai cair no início do ano que vem, o que vai dar conforto para o Banco Central para abaixar os juros. Então, esse efeito que a gente está vendo agora de menos vagas de trabalho sendo criadas, aumento na inadimplência, a aposta do Banco Central é que são efeitos transitórios e que o Banco Central vai poder aliviar os juros aí no início do ano que vem, que, aliás, é tudo que o Lula quer em termos de ano eleitoral e popularidade. Perfeito. Obrigada, Bruno, por hoje. Até quarta que vem. Bruno Caraza, todas as quartas com a gente aqui no Viva Voz. Até mais, gente. Até semana que vem. Até, Bruno. Tchau, tchau. 6h55. Igor Cardim de volta de Brasília com informações sobre o projeto contra a adultização. Diga lá, Igor.
Pois é, Débora, boa noite para você e para os ouvintes. O Senado aprovou hoje, por uma votação simbólica, o projeto de lei que combate a chamada adultização de crianças e adolescentes. A proposta já havia passado na Câmara dos Deputados na semana passada e teve que voltar ao Senado, a casa de origem, após alguns ajustes no texto. O texto de autoria do senador Alessandro Vieira. O projeto ficou conhecido como Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, estabelece que as plataformas digitais devem facilitar aos responsáveis o acesso a informações sobre o que os filhos fazem online, também com prevenção de exposição e também combate a crimes como pedofilia digital. O texto prevê, entre outras coisas, que as redes sociais também precisam adotar uma espécie de dever de cuidado em relação a menores de idade, impondo medidas para proteger e responsabilizar as empresas que não cumprirem essas obrigações. A votação foi simbólica. O presidente do Senado, inclusive, passou a presidência para o senador Alessandro Vieira, autor do projeto, ele que conduziu a votação, que contou com 3 votos contrários de senadores da oposição. Débora. Obrigada, Igor Cardim, pelas informações. Bem, Vera, no início da discussão, né, teve ali uma rusguinha da oposição, mas enfim, esse é um projeto que tem um clamor da população, um clamor social. A expectativa era que ele realmente fosse aprovado e seguisse para a sanção. Você veja como que, às vezes, a ideologia faz com que deputados e senadores fiquem dissociados do que quer a população, né? Você conseguir levar uma disputa ideológica para um projeto que visa a proteção de crianças e adolescentes, realmente é o suprassumo do extremismo, tanto que foi minoritário mesmo na oposição. Você colocar em primeiro lugar, numa discussão como essa, a ideia de que daqui a pouco vão cercear a liberdade de expressão nas redes sociais, e aí você não vê que, nesse caso, que se quer que não haja liberdade para cometimento de pedofilia, de exploração de menores, de exploração, inclusive, para efeito de monetização de crianças e adolescentes. E hoje mesmo a gente teve uma nova decisão judicial aqui em São Paulo proibindo menores de fazerem vídeos ali para monetização em redes sociais. Então, é um projeto que ganhou um certo grau de consenso, maior do que muitos projetos têm agora, por uma questão de bom senso, por uma questão de que é necessário realmente parar um estado de coisas absurdas que a gente tem assistido em relação às crianças e aos adolescentes. E, nesse caso, a gente tem de fazer todo tipo de reconhecimento ao efeito do vídeo do influenciador Felca, que levou a essa reação rápida por parte do Congresso Nacional, que estava ali com esse tema nos escaninhos há anos, não avançava com esse assunto, e graças a um vídeo do influenciador, a coisa ganhou tração e foi votada em menos de um mês. Tá acabando o Viva Voz, mas acho que a gente vai encerrar com música, né, Vera? Hoje tem música, porque na reportagem da Isa a gente viu como esse próximo mês aí vai ser lotado de coisa. Já começa na segunda-feira, na terça-feira com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai ter a posse do ministro Fachin, vai ter a recondução do Paulo Gonet, vai ter votações e mais votações no Congresso, talvez essa questão do IR. Então solta a música aí, a gente vai de Beto Guedes. Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos. Boa nova para alguns, né? Enfim, então alguém não vai concordar. Mas enfim, essa foi a música que eu lembrei que fala do mês de setembro. Grande Beto Guedes. Isso aí, Vera. Amanhã tem mais Viva a Voz. Beijo, até. Beijo, gente. Bom jornal para vocês. Beijo, Vera. Crescer nessa voz.